professora Milena, sou aqui do CEPICIO de Melo, em Morrinhos. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto, juntamente com todos os CEPIs que ainda irão participar. Agradeço a oportunidade. Agora eu darei continuidade ao que a professora Simone estava mencionando com vocês a respeito da estrutura, né, da redação focada para o Enem, e nesse exato momento nós iremos falar um pouquinho a respeito de repertório sociocultural. Tudo bem? Espero que essa aula seja muito proveitosa para vocês e que vocês possam se apropriar dela o máximo que vocês puderem. Tranquilos? Então nós iremos nesse exato momento começar a falar sobre algo que é extremamente importante para a produção textual, foco no Enem e qualquer outra produção vestibular que tenha essa necessidade, que é o repertório sociocultural. É extremamente necessário que vocês consigam fundamentar os argumentos de vocês na hora de fazer o seu texto, ok? Então a gente vai falar um pouquinho. Eu organizei os slides para que possa ficar um pouco mais didático esse momento, né? Estamos muito distantes, mas eu quero que tenhamos uma interação legal e assim por meio dos slides, ok? Primeiro momento, então, eu gostaria de estar dando uma pincelada a respeito do que é esse repertório sociocultural, certo? Esse repertório sociocultural, ele é uma forma de demonstrar conhecimento a mais, ou seja, mostrar que você consegue sair da sua zona de conforto de apenas achar algo sobre determinado assunto e assim demonstrar por meio de fatos, de comprovações, por meio de falas de outras pessoas importantes, ou seja, pessoas que tiveram determinada influência na sociedade e assim encaixar isso dentro do seu texto. Vamos ver isso melhor aqui no slide que eu preparei. Olha só, entende-se como repertório sociocultural os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo ao longo da sua experiência de vida e de seus anos de leitura e estudo. Ou seja, meninos, tudo aquilo que vocês passam a agregar ao longo da sua existência, isso vai ser chamado de repertório sociocultural. Tranquilos? Então, principalmente os conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida escolar, ou seja, que é posto por geografia, história, sociologia, filosofia, pela língua portuguesa, matemática, tudo isso, meninas, que a gente vai adquirindo, que a gente vai adicionando na nossa vida, é chamado de repertório sociocultural. E no Enem é necessário, é extremamente importante que vocês consigam relacionar aquilo que vai ser argumentado dentro de algum repertório sociocultural. Estão entendendo isso? É muito tranquilo, é muito fácil, certo? E é bem tranquilinho trabalhar com esse repertório sociocultural dentro da produção textual, ok? Então vamos dar sequência. Fazem parte do nosso repertório, e aqui eu vou trazer um pouco de exemplos para vocês. Então o que vai fazer parte desse repertório sociocultural? Eu já mencionei alguns, né? Geografia, história, filosofia, sociologia, tudo que a gente vai lendo, livros. Então, além disso, também faz parte do repertório sociocultural livros, séries, músicas, ok? Mas são aquelas músicas que tem algum tipo de reflexão crítica, né? Óbvio que a gente não vai querer colocar na redação um funk, essas coisas, não que seja errado gostar, não é isso. Mas é necessário que a gente entenda que quando eu falo de música, são músicas que trazem reflexões acerca dos acontecimentos, acerca dos problemas que a sociedade enfrenta, ok? Porque a gente precisa analisar e compreender que as temáticas do Enem, elas vão trabalhar com problemas, ok? Problemas esses que são problemas sociais, tranquilos? Então, toda vez que vocês se depararem com temas de redação, essas propostas de redação, as frases temáticas ali colocadas, elas são propostas para entender e compreender um problema relacionado à sociedade.
Para tanto, é necessário entender que quando eu falo que música é um repertório sociocultural, precisa ser aquelas músicas que trabalham com a criticidade. Tranquilos? Então vejam, filmes, séries, músicas, livros, tudo isso será repertório sociocultural, documentários, certo? Então é necessário que a gente compreenda essa gama de repertórios que nós temos ao nosso favor e que o seu corretor do Enem vai gostar muito de ver você trabalhando isso dentro da sua produção textual. Tranquilos? Então vamos lá. Aprendemos a partir de livros, jornais, revistas, programas, filmes, músicas, então o que eu já mencionei aqui com vocês, ok? Então vamos dar sequência. O repertório sociocultural é o conhecimento diferenciado, ou seja, é o algo a mais. Então veja, quando eu falo que é um conhecimento diferenciado, é aquilo que eu sei de um determinado assunto, eu tenho conhecimento sobre ele, no entanto, é algo apenas meu. Eu sei, mas é algo que eu acho. Mas eu não posso simplesmente ficar nesses achismos. E aí vem esse algo a mais. Porque aí o repertório sociocultural, por meio de uma pessoa que é importante para a sociedade, um sociólogo, um filósofo, um historiador, que estudou, que aprofundou, que pensou sobre essas questões que possam ser relacionadas à temática do Enem, aí é que vai dar o up na sua redação. Aí é que vai demonstrar que você é um aluno que merece tirar nota 1000, entende? Certo? Então esse conhecimento a mais é extremamente importante para a sua produção, à medida que você demonstra para o seu corretor que você consegue argumentar sobre a temática e a partir dessa argumentação articular com um repertório que fundamente aquilo que você acredita e o seu ponto de vista que será defendido por meio da nossa queridíssima tese. Eu imagino que você já tem o conhecimento a respeito da tese para a produção textual Foco no Enem, ok? Certo? Tranquilos? Então vamos dar sequência aí. Coloquei aqui no próximo slide 2 exemplos de repertório para uma temática específica. Então, recapitulando, vamos lembrar. Eu sei que os temas do Enem, eles são problemas sociais, tranquilos? Então, eles vão trabalhar com problemas dentro da sociedade que, possivelmente, em muitas situações, a gente nem pensa que existe ou que está acontecendo, ok? Por isso é necessário a gente estar sempre em contato com notícias, estudando, vendo noticiários, lendo para que a gente possa entender os problemas que têm acontecido, as dificuldades que muitos têm enfrentado e assim começar a pesquisar sobre repertórios relacionados a esses assuntos, ok? Então vamos imaginar que o tema do Enem desse ano seja gravidez na adolescência. Vejam só. Gravidez na adolescência em evidência no Brasil, ok? Então vamos imaginar que seja assim. E aí, a gente, para aqueles que ainda não visualizaram como é proposto no Enem, como é colocada a estrutura, eles iniciam a parte da redação com essa orientação. A partir da leitura dos textos motivadores, e aí todos sabem que os textos motivadores fazem parte daquela coletânea, que o Enem proporciona para que o aluno tenha uma ideia mais ou menos do que é esse problema, o que está relacionado a esse problema. E isso não te dá o direito de utilizar esses textos da coletânea para embasar os seus argumentos, porque isso pode depreciar a sua nota, isso pode fazer com que sua nota diminua. Então é necessário com que você tenha repertórios além dos textos motivadores, ok? O corretor não quer ver aquilo que já está colocado dentro da proposta da redação, uma vez que vai apenas demonstrar que você não tem conhecimento de mundo. Então o corretor quer ver que você demonstre que consegue ir além, ok? Então tem toda essa estrutura, tem toda essa orientação, os textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aqui, meninos, essa partezinha, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, eles fazem um breve resumo a respeito de como eles vão corrigir a sua redação,
em se tratando das 5 competências que a professora Simone já deve ter destrinchado um pouco com vocês. Então aqui eles fazem apenas um resuminho do que eles vão exigir, né, a respeito da forma da correção. Então, a princípio, o principal aqui é a modalidade formal da língua portuguesa, mas tem todas as 5 competências que eles irão utilizar para fazer a correção daquilo que você escreveu. Tranquilos? E aí, dá o tema: gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Quando vocês se depararem com uma temática, comecem a pensar em problemas relacionados à temática, ok? Porque o que a gente precisa entender? Existe um tema amplo, né? Ele me dá uma amplitude a respeito do problema, e esse tema amplo, ele vai desencadear vários outros pequenos problemas relacionados ao tema geral, certo? Quais pequenos problemas esses? Então, gravidez na adolescência, isso impede com que a menina continue a estudar, porque agora ela tem uma criança para cuidar, né? Ou pelo menos cuidar da gestação até o nascimento e toda aquela complicação que vem, certo? Faz com que a menina entre em um mundo que não estava preparado para enfrentar. Então comecem a pensar em pequenos problemas para que venha o quê? Começar a inspiração e pensar: nossa, eu vi um filme relacionado a isso e eu posso utilizar. Nossa, eu vi um documentário que fala sobre isso e eu vou colocar, que fala sobre a dificuldade que a menina tem, que fala sobre os enfrentamentos da família por não compreender que, infelizmente, ela, né, teve que acontecer isso com ela. Então vejam, comecem a destrinchar quais são os problemas desencadeados por esse problema que o Enem nos propôs, ok? Que o Enem propôs a vocês no dia da prova. Estão entendendo isso? Então vamos pensar aqui. Possíveis repertórios, eu escolhi 2 para mencionar com vocês a respeito desse tema gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Vejam só comigo aqui. Eu gosto de fazer os slides bem bonitinho, viu, meninas? Vocês, aqueles que não estão acostumados comigo, então eu gosto de deixar bem claro aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que vai ser mencionado a seguir, ok? Para que vocês possam acompanhar e assim tenhamos uma interação, beleza? Então vejam só. O documentário Meninas, ok? É um possível repertório que eu quis colocar aqui para ser trabalhado dentro dessa temática. Esse documentário e o período da Grécia Antiga. Meninos, repertório sociocultural que se utiliza do contexto histórico é incrível, é sensacional, o corretor ama, o corretor adora e você será um grande candidato a tirar uma nota 1000 no Enem, certo? Então, quando a gente trabalha com o contexto histórico e a gente entende que aquilo que a gente vive hoje em dia ainda é resquício do que foi vivido no passado, dos acontecimentos do passado e consegue relacionar isso com a atualidade, isso é sensacional, isso é maravilhoso, ok? Então eu coloquei um documentário que chama Meninas e o período da Grécia Antiga, que era muito comum, casamentos e gravidez precoce nesse período. E aí vamos ver como que eu posso colocar isso dentro de uma redação e aí pegando como exemplo o documentário Meninas, ok? Vamos seguir aqui comigo. Quando eu falo de repertório sociocultural, eu preciso compreender que se eu vou utilizar um repertório, eu preciso fazer um breve compilado dele. Ou seja, eu preciso fazer uma breve contextualização do que ele é para depois trazer para a minha realidade. Então veja como que foi colocado aqui dentro. O documentário Meninas, dirigido por Sandra e lançado no ano de 2006, relata a vida diária de algumas meninas durante o período de descoberta, gestação e nascimento de seus bebês. Acompanhado por aproximadamente um ano, o dia a dia das meninas mamães, o filme revela os desafios por elas enfrentados e a reação das famílias perante a novidade. Então veja, aqui teve uma breve sinopse do que é esse documentário, do que ele trabalha, do que ele relata. Agora vai vir a argumentação em cima desse documentário, relacionando com o problema que foi colocado no tema da redação. Vejam só como que fica. Fora da ficção, e aí é sempre muito importante, meninos, utilizar os conectivos. Isso faz parte da competência 4. Os conectivos é extremamente necessário para que haja os links
entre aquilo que foi mencionado pelo repertório e agora para a articulação da argumentação do aluno. Então, é de extrema necessidade que vocês utilizem os conectivos de forma correta, compreendendo a hora certa de usar um que dá adição, a hora certa de usar um que traz a diversidade, ok? Isso é parte da competência 4 e é avaliado também na competência 3, certo? Então é necessário que a gente tenha esse cuidado na hora. Então veja como que o aluno colocou. Fora da ficção, o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, IPEA, revela que 1 em cada 5 crianças possui mãe com idade entre 10 e 19 anos, o que demonstra quão altas são as taxas de adolescentes que, assim como no documentário Meninas, vejam só aqui, meninos, ele traz a articulação, traz mais um dado, certo? Trouxe o dado do IPEA e vai chamando o repertório que ele mencionou anteriormente para dentro da articulação dele. Ou seja, eu não posso utilizar um repertório e deixá-lo solto dentro do meu texto. Ele precisa estar conectado e não pode estar conectado apenas por esse conectivo inicial aqui que vai dar continuidade à ideia dele. Mas sim também chamá-lo para dentro do texto, fazer referência dele para dentro, junto com a articulação da argumentação aqui agora, certo? Então veja, ele vai e fala que assim como no documentário Meninas, fazendo referência àquilo que ele já explicou no inicinho, mas de forma bem breve, agora ele vai trabalhar com a argumentação, ok? Assim como no documentário Meninas, corre riscos por causa de gestações precoces. Por isso, faz-se necessário analisar o contexto familiar no que tange à educação ofertada e também o entrave histórico-cultural que coíbe a discussão sobre a sexualidade, fatores que contribuem para as altas taxas de gravidez. Certo? Então aqui ele finalizou com a tese dele demonstrando os dois problemas que ele irá discorrer ao longo do D1, que é o desenvolvimento 1, e do D2, que é o desenvolvimento 2. Ok? Está tranquilo isso, meninos? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e compreender o que é esse repertório sociocultural para que vocês possam, a partir disso, começar a analisar as possibilidades de repertório que nós temos a nosso favor, certo? E assim vocês façam anotações, e assim que fizerem anotações, coloquem lá repertório sociocultural, documentário tal, e fala um pouquinho sobre esse documentário e deixa lá, porque a partir do momento que a gente assiste algo e depois escreve sobre ele, fazendo a nossa interpretação, isso vai fazendo com que a gente memorize, né? E o que a gente precisa para o Enem, para a futura prova do Enem, na hora da redação, é ter conhecimento de mundo. E a gente só consegue adquirir esse conhecimento memorizando ele a partir do momento em que a gente treina, a partir do momento em que a gente pratica, certo? Tranquilos? Agora a gente vai observar aqui uma redação, nota 1000, certo? De um aluno do ano passado, ok? Esse menino chama Gabriel Lopes, beleza? E o tema do Enem do ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veja só como o Enem vai trabalhando com temáticas que nos surpreende muito, que a gente jamais espera que vai chegar um tema assim, mas vai e traz. Por isso que a gente deve estar muito atento sempre àquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Tranquilo? Então a gente vai avaliar agora, observando como que esse aluno foi colocando os repertórios dentro do seu texto e trabalhando e articulando e organizando as suas ideias ali colocadas, ok? Então vejam só, essa redação foi nota 1000, como eu coloquei, e é do Gabriel Lopes. Ele começa, e aí eu vou dar uma dica para vocês, essa dica é fundamental que vocês se agarrem a ela e compreendam que ela é a melhor forma de se iniciar a produção textual com foco para o Enem. Por quê? O corretor, meninos, espera que vocês iniciem a introdução de vocês sempre com um repertório, seja uma alusão histórica, seja um filme, seja uma série ou seja uma música, qualquer repertório, seja a Constituição Federal, que também é um repertório muito bacana, e um repertório coringa, certo? Porque ela vai estar sempre nos auxiliando nesses problemas, porque a partir do momento em que a gente compreende que a Constituição ela foi criada para proteger os cidadãos, então logo, se há algum problema que não está protegendo, ela vai entrar como forma de mediar isso,
ok? Então a Constituição Federal ela é um coringa para vocês utilizarem e quando for construir a introdução, sempre comecem com um repertório. Isso vai fazer com que seu texto já seja olhado de outra maneira, beleza? E aí veja como esse menino, esse aluno, Gabriel Lopes, começou a introdução dele. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Então vejam, ele trouxe o longa-metragem aqui, bonitinho, organizadinho. Ele destrinchou um pouco, ele falou um pouquinho sobre o que acontece nesse longa-metragem e foi trabalhando com sua argumentação aqui dentro, mostrando que é um cenário de violência e pobreza, ok? Então, explicando o que esse documentário ele traz, certo? E aqui no finalzinho, ele mostra que evidencia o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto, ou seja, quando eu falo de cultura, estou falando de tudo aquilo que agrega conhecimento e que engrandece a nossa forma de ver. Quando o indivíduo ele não tem essa oportunidade, isso é um problema, que é o que acontece com a falta de acesso ao cinema por algumas pessoas, porque cinema é cultura também, ok? E aí ele vai continuando a argumentação mencionando isso, que é um problema o indivíduo não ter acesso à cultura. E aí ele fala que é um papel transformador da cultura, por intermédio do Instituto Criar, como é mostrado no filme, no longa, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte, beleza? E aí como que ele vai trazer a argumentação dele de forma a dar continuidade, de forma a linkar esse argumento dele inicial, mostrando esse longa-metragem com a realidade, relacionando com a temática que foi colocada pelo Enem. E aí vejam só como ele coloca. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Então veja, ele trouxe o longa lá no inicinho da introdução, essa aqui é a continuação da introdução dele, tá? Trouxe o longa bonitinho lá na introdução, explicou o que acontece, que são negligenciados os indivíduos, a cultura, e falou ainda, esse longa-metragem é como se fosse um retrato social de uma minoritária parcela da população, que ainda vive com falta de acesso à cultura. E assim ele vai explicando. Meninos, então é necessário que a gente, além de ter repertório sociocultural, a gente consiga analisar esse repertório sociocultural, linkar esse repertório dentro da minha articulação, dentro das minhas ideias, dentro da minha argumentação e assim promover uma redação coesa, uma redação construída de forma conectada, organizada, a partir do momento em que eu demonstro que eu tenho conhecimento sobre o assunto e consigo analisar o tema e articular essas ideias, ok? Não vai dar para a gente fazer a leitura dessa redação inteira. Ela é uma redação que o aluno fez de forma muito completa, muito bem estruturada. Eu gostaria muito de poder ir analisando junto com vocês o todo, né? O D1, o D2 e a conclusão. Mas o que eu quero fechar agora aqui esse assunto além de ter esse repertório sociocultural e conseguir colocar dentro da minha redação, eu preciso compreender que há vários pontos dentro da produção textual que eu tenho que utilizar, que eu tenho que analisar, certo? Que eu tenho que colocar dentro desse texto. Então, veja, na introdução eu preciso ter tese, no meu D1 e no meu D2 eu preciso ter tópico frasal, na minha conclusão eu preciso ter uma proposta de intervenção que possa amenizar o problema, certo? Essa proposta de intervenção ela tem que atingir
e solucionar ou amenizar os dois problemas que são discutidos ao longo do texto. Certo, meninos? Eu espero que essa aula tenha auxiliado vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham compreendido como que deve ser construído uma produção textual relacionado ao repertório sociocultural. Agradeço o tempo e a disposição de cada um de vocês e contem com a educação sempre para auxiliar vocês no processo de elevação, de construção social, de melhorias para a sua vida, ok? Desejo a todos um excelente ano letivo, que essa pandemia possa acabar logo e possamos voltar à nossa rotina normal. E até mais, um beijo a todos.